Com a correria do dia a dia, muitas vezes acabamos não consumindo todos os nutrientes que o nosso corpo precisa. E é aí que os suplementos podem entrar em cena. Mas será que todos nós precisamos de suplementos? Quais os cuidados, quais os principais suplementos? Para esclarecer essas e outras dúvidas, nós convidamos o Dr. Matheus, médico funcional. Boa tarde, doutor. Muito bem-vindo ao Ver Mais. Boa tarde, Keltrin. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. É uma alegria recebê-lo. E olha, eu já começo com uma pergunta, um pouco da sua especialidade, que me chamou muito a atenção, um médico funcional. O que faz o médico funcional? O médico funcional, ele trabalha olhando o paciente como um todo. Ele entende que o corpo está todo relacionado. Então, uma coisa que eu uso para, por exemplo, a pele, na verdade, vai repercutir no intestino, na cabeça. O corpo funciona todo junto. Essa é a diferença. E no seu consultório, na sua prática como médico, nessa questão de suplementos, de vitaminas, é algo que os pacientes costumam levar como uma dúvida? Sim, bastante, né? Hoje também o pessoal usa suplemento assim, sem ter o médico por trás, né? Mas é importante ter o médico porque nem tudo que é bom é para todo mundo, né? E não é porque uma pessoa precisa de uma dose e a outra vai precisar da mesma coisa. É tudo muito individualizado. É importante sempre ter um médico por trás, um profissional da saúde que entenda do assunto para poder dar os melhores caminhos. Até porque a oferta, principalmente nas farmácias, é muito grande, né? Você sai de lá com um carrinho cheio, se bobear, de suplementos. E todos, né, as ofertas, o que diz assim, fortalece cabelo, tudo parece muito bom. Então, mas às vezes você pode não estar fazendo o uso adequado. Doutor, nós fomos às ruas perguntar para as pessoas se elas tinham dúvidas e a gente vai rodar, então, alguns comentários. Eu vou completar 56 anos esse mês e tenho uma curiosidade. Gostaria de saber com qual idade eu deveria começar a tomar algum suplemento e se isso realmente pode me ajudar de alguma forma ou se simplesmente minha alimentação que eu já tenho é saudável o suficiente ou não. São várias vitaminas, vários suplementos, assim. Na verdade, eu queria saber o que realmente, né, faz a gente ter mais disposição, né, e o que realmente supre na questão de vitamina B12. Se é necessário só tomar a vitamina ou se existe alguma coisa que, né, substitua a injeção em si, que é bem dolorosa. Eu já usei algumas vezes, um tempo da minha vida, o ômega 3, né, que é o óleo de peixe, tá? Porque eu tenho alteração de colesterol, né, familiar, meu pai tem alteração de colesterol, minhas irmãs, né? Eu tomo medicamento para controle, mas eu usava também o ômega que me falaram que era bom, que ajudava também no controle do colesterol. E eu queria saber se realmente isso faz sentido, se é legal usar, se tem essa indicação. Questões interessantes, né? Da idade, tem uma idade para começar a suplementar? Não tem. Pode ser que desde cedo a criança precise ou pode ser que nunca vai precisar. Não tem uma idade correta. É tudo muito individualizado. Tem gente que vai precisar mais cedo, outro mais tarde, outros não vão precisar. Mesmo uma pessoa que já tem hábitos saudáveis, faz exercícios físicos, se alimenta bem, ainda assim ela pode ter necessidade de suplementar? Pode, tá? Porque hoje a gente estima que o alimento nosso tem cerca de 50% menos nutrientes do que ele tinha antigamente. Então não é porque quando tua avó comia lá aquela carne da fazenda, tinha uma quantidade X de nutrientes. Hoje a mesma carne não tem a mesma quantidade, nem a mesma qualidade. Doutora, a gente viu uma pergunta também sobre a questão de vitamina para dar disposição, né? Que também as embalagens vendem isso, né? Tenha mais disposição, melhore sua memória. Existe uma vitamina específica para isso? Assim, existem várias que participam dessa função de dar disposição, dar ânimo, mas não existe uma específica. É sempre o conjunto. A paciente tem que ser avaliada. É falta de ferro? É falta de selênio? É hipotireoidismo? É inflamação crônica subclínica? Não existe uma resposta simples. Tem que avaliar o paciente inteiro. E a tal da B12, né? Ela falou, é dolorida para tomar injeção. Como é que funciona? Qual a eficiência da B12? Eu não gosto muito da B12 em injeção. Eu prefiro ela sublingual. A gente coloca ela em cápsula embaixo da língua, o paciente dissolve qualquer hora do dia e fica tranquilo. Tem o mesmo efeito da intramuscular. E qual que é a função mesmo da B12? Várias. Né? Ela tem muita ação anti-sistema nervoso central, então ela melhora a cognição, melhora o aprendizado, diminui a ansiedade, tá? Ela tem função de contração muscular, ela auxilia no funcionamento da tireoide, várias funções. Tá? Olha, aproveitando a última pergunta do nosso entrevistado sobre o ômega 3, inclusive o doutor já tinha me alertado, feito um destaque especial para o ômega 3, eu gostaria que o senhor comentasse então. Então,
O ômega 3, ele realmente é necessário, né? Porque a melhor fonte de ômega 3 que a gente tem são os peixes selvagens de água gelada ou o krill, que é uma espécie de camarão. Mas a gente não tem acesso a esse tipo de alimento aqui, né? E qual que é a grande questão? O ômega 3, ele é anti-inflamatório. A nossa dieta, ela é muito rica em ômega 6, que é inflamatório, né? Então eu preciso estar balanceado. Hoje, a gente estima que a nossa alimentação tem 30 ômega 6 para 1 ômega 3. Em lugares como nos Estados Unidos, chega a ser 50 para 1. Quando, na verdade, a proporção correta seria 3 para 1. Porque o ômega 3 é o anti-inflamatório, é o que faz esse balanceamento com o ômega 6, tá? Bem, a oferta de ômega 3 também é enorme. Como identificar uma vitamina de qualidade? No caso da ômega 3. No caso do ômega 3, tem duas maneiras. A primeira é identificar se ele tem o selo IFOS, que é uma organização que diz que aquilo ali é de qualidade. Que ele é livre de metais pesados, que ele é livre de toxinas, que ele não está oxidado, que ele não tem mistura com outros óleos, né? Porque às vezes eu estou usando o ômega 3, que é para ter uma função, eu pego um produto que não é de qualidade, ele tem a função oposta, que eu não queria, né? Outra maneira, Keltrin, é eu congelar. Se eu congelar a cápsula, botar ela no freezer e ela congelar, esse ômega 3 não é ômega 3. O ômega 3, de verdade, ele não pode congelar. É um alerta importante. Tem um outro fato que o doutor também me falava antes, né, da entrevista aqui ao vivo, porque a gente tem uma ideia de comprar na farmácia, pronto. Mas a melhor forma de suplementar é através da manipulação. É porque na farmácia o problema é que é uma dose pronta. Mas nem todo mundo precisa da mesma dose. E nem todo mundo precisa da mesma coisa, né? Na farmácia de manipulação eu tenho essa liberdade de personalizar o produto. O paciente precisa de uma dose X junto com outro elemento Y. Então eu consigo ter essa personalização. Que na farmácia pronta eu não tenho. Vamos falar de outra vitamina que todo mundo se preocupa muito, que é o ferro. Onde Então, a gente encontra? O ferro. O ferro é um nutriente essencial para o funcionamento do corpo humano. A principal fonte de ferro seria as carnes vermelhas, principalmente as vísceras, né? Os feijões também têm um pouco de ferro, mas a grande questão, Keltrin, é que o ferro de origem animal, ele é melhor do que a origem vegetal. A biodisponibilidade dele é outra. Então, em termos de ferro, a origem animal é melhor do que a vegetal. E como consumir ferro, né? Porque uma vez eu fui orientada pelo médico a tomar com algum suco cítrico. Suco de limão, suco de laranja, faz sentido? Faz sentido. O ferro, ele tem a melhor absorção se ele estiver no meio ácido. Então, às vezes, a gente usa junto com a vitamina C, por exemplo, com o ácido do suco de limão. Ajuda sim. Então, nada de acordar, tomar ferro com um cafezinho, né? Não vai funcionar. Aliás, a absorção dele é muito atrapalhada se eu tiver o cálcio do leite. Um alerta importante, Não dá então. certo. Uma outra vitamina que tem se falado muito, mas o acesso também não é tão simples, que é o magnésio. O magnésio. O magnésio é um nutriente essencial. Ele participa de mais de 300 reações químicas no corpo inteiro, tá? O grande problema, Keltrin, é que para eu ter magnésio no alimento, eu preciso ter um solo vulcânico. E aqui no Brasil a gente não tem vulcão. Então, os alimentos que, em teoria, eram para ter o magnésio, não tem. Seriam as castanhas, as folhas verdes, mas elas não têm, porque aqui no Brasil não tem vulcão. E se o solo não tem magnésio, o alimento não tem magnésio. Mas a gente também tem visto bastante na farmácia, na internet, magnésio suplementado. Como avaliar a qualidade desse suplemento? De novo, o magnésio a gente não consegue avaliar como o ômega 3, que eu tenho uma maneira de fazer. Eu tenho que saber se a farmácia é de qualidade mesmo, tá? Aí eu tenho que confiar na farmácia, conhecer o produto. Não tem um jeito específico igual ao do ômega 3. Fica um alerta também, porque muitas vezes a gente acredita que se for mais barato é tão eficiente quanto. Não é uma regra também. Não é. Infelizmente não tem como a mesma coisa custar 10 vezes mais num lugar e 10 vezes menos no outro. Então, fica Talvez alerta. não seja a mesma coisa. Alerta importante. Outra vitamina que se fala muito, especialmente aqui em Joinville, né, que chove bastante, é a vitamina D. Como que funciona? Como é que a gente pode melhorar a nossa vitamina D? A vitamina D, na verdade, ela não é uma vitamina. Ela é um hormônio, tá? Ela controla mais de 3 mil genes no corpo. O que isso quer dizer? Quer dizer que o teu gene é como se fosse o livro de receitas, né? Eu tenho várias receitas lá, mas não necessariamente eu preciso executá-las todas. Eu posso escolher e priorizar aquelas que eu estou precisando mais. A vitamina D, o hormônio D, faz justamente isso. Ela consegue determinar, controlar a expressão disso, sabe? A melhor maneira de eu ter vitamina D é o sol, exposição à luz solar. Se eu ficar 20 minutos no sol, com o corpo exposto, entre 10h30 e 3h30 da tarde, eu consigo produzir 20 mil unidades de vitamina D, que equivalem a 0,5 miligramas, que é uma dose excelente.
Agora, doutor, tu também alertava sobre a questão de que muitas vezes um exame de sangue, ele não dá uma ideia ideal, uma visão ideal da deficiência de determinada vitamina ou não, né? O que a pessoa aí de casa pode perguntar para o médico, o que ela deve buscar para entender? Porque, por exemplo, a gente está no Setembro Amarelo, depressão, né? Depressão, ansiedade, são sintomas. Sintomas. Mas identificar a causa não é tão simples. E aí você alertava sobre isso, que às vezes pode estar relacionado a uma deficiência de uma vitamina. Perfeito. Eu sempre tenho que avaliar a causa do problema, né? A depressão, vamos pegar a depressão. Depressão é um paciente que está triste, né? Às vezes ele tem motivo para isso, às vezes ele não tem, né? Mas às vezes eu tenho um hipotireoidismo que está causando a depressão, às vezes eu tenho falta de ferro que causa a depressão, às vezes eu tenho deficiência hormonal que causa a depressão. Então o paciente tem que ser avaliado, né? E a questão do exame laboratorial que você falou é a seguinte: aquele valor de referência ali não quer dizer que é o melhor, não quer dizer que é o ideal, quer dizer que é o mais comum naquele laboratório. Tanto é que se você fizer 2 exames, no mesmo exame, em um laboratório diferente, o valor de referência vai ser diferente. Então eu tenho que avaliar o paciente individualmente, não pelo aquele valor de referência. Dr. Matheus Himmelgen, que veio de São Bento do Sul para essa entrevista. Eu agradeço muito pela sua disponibilidade. Muito obrigado. E por a gente poder falar sobre um assunto tão importante que eu tenho certeza que muita gente aí precisava ter mais informação. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado pelo convite, Keltri. Obrigada.